Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio Seta, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de deixar o seu comentário. Ele é muito importante para nós. E nós vamos para a mensagem de hoje. Louvado seja Deus. Nós vamos falar sobre Evangelho São João, capítulo 3, né? E o esclarecimento que Jesus dá para Nicodemos. Após esse encontro com Jesus, Nicodemos ficou convencido de que Jesus é o Messias enviado por Deus. Vamos então ver a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 14 e 15. Né? Que diz assim o primeiro. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e príncipe dos judeus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem de hoje, nós vamos observar. Eu quero que os ouvintes acompanhem com detalhes, a cada detalhe dessa mensagem, e sobre a serpente de metal que foi levantada no deserto. Jesus só contou isso para Nicodemos. Vejam que Nicodemos era um príncipe, não é? A palavra príncipe ou líder parece indicar que ele, Nicodemos, né, era um membro do Conselho Superior em Israel. Era uma pessoa importante, esclarecedora, que todo israelita conhecia a Bíblia, as passagens bíblicas. Não é? Nós vemos o discurso de Estevão, que teve no plenário, quando ele foi acusado, como ele esclareceu as passagens de Moisés no Velho Testamento, falou de Abraão, falou todinho a passagem messiânica, né? Do Velho Testamento, e nós vemos como que eles conheciam as Escrituras. Nicodemos era um ministro, era um príncipe, né? Era uma pessoa, louvado seja Deus, né? Que fazia parte do Conselho Superior, louvado seja Deus, ali em Israel. Muito bem. Então nós vemos que, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós vamos, irmão, louvado seja Deus. Eu queria basear também iniciarmos esse assunto. Nós vamos ver aqui, né, por que Moisés levantou a serpente no deserto. Qual o significado desse ato de Moisés?
Nós vemos que Êxodo capítulo 3, não vai dar para a gente ver todos os detalhes, mas a gente vai assim apurar alguns detalhes. E veja que interessante. Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim, né? Depois que Moisés deixou o Egito, depois que ele nasceu, foi criado, quando estava com 40 anos, ele foi embora para o Egito, para o deserto, e ficou mais 40 anos no deserto, não conhecia Deus, não conhecia nada. A vida dele era uma vida de pastor de ovelhas. Era um homem que tinha sido general do exército de Faraó, né? Era a principal figura do exército de Faraó, ele que entrava e saía com a tropa egípcia, ele era escritor, ele era poético, né? E era profeta também, né? Mas antes disso daí, quando ele estava no faraó, ele era apenas um estudioso, né? Quando ele estava no Egito. Depois de recusação do cargo, ele foi embora para o deserto e passou outros 40 anos no deserto, na outra faculdade, né? Na outra faculdade. E nós vemos que Moisés ali estava sendo monitorado por Deus, estava sendo preparado para tirar Israel do Egito. Para tirar Israel do Egito. Então nós vemos que no capítulo 3, versículo 7, já conversa em andamento, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para levá-lo daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Esse versículo é um dos versículos principal, porque a serpente foi levantada. Esse versículo aqui, 8, que Deus fala para Moisés dizer para o povo de Israel: diz a ele, Moisés, que eu tenho visto o seu clamor atentamente, a sua dor tem subido até a mim, e eu vou tirá-lo do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra larga, e vou acomodar todos os filhos de Israel. E veja o versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Versículo 10. Vem agora, Moisés, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo do Egito. Então Moisés, depois de ter questionado tudo, foi até o Egito para negociar com o povo, com todo o Egito, para tirar o povo de lá. Não é uma tarefa fácil.
Você acha que Faraó iria concordar? Você acha que Faraó ia concordar com isso? Quem que era a mão de obra do Egito? Era Israel, que gerava a economia do Egito, com seu trabalho. Era a nação de Israel escravizada no Egito que gerava os recursos egípcios de Faraó. Você acha que mesmo que Faraó ia concordar com a proposta que estava para chegar para ele? Então nós vemos, versículo 16 ainda diz assim: vai, ajunta os anciões de Israel, Moisés, e diz: o Senhor, o Deus de vossos pais, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Eu estou a par de tudo. Versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Portanto, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra que mana leite e mel. Veja como Israel estava ansioso, deixar da escravidão, para receber uma herança, para receber uma bênção, poder cuidar da família, ter uma vida normal. Essa era a promessa. O versículo 18. O meu povo, Moisés estava questionando, né? Mas como, Senhor? Deus falou: vai, Moisés, o meu povo virá o que você vai dizer. Pode ir, Moisés. Não turbe, não. Pode ir até o Egito. O meu povo ele vai te entender. E depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito e digam a ele. Você chega para Faraó e diz para ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que supliquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. E Deus ainda dizia mais, hein? Eu sei, porém, que o rei do Egito, Moisés, não vai deixar ir o povo de Israel. Ele não vai deixar. Eu sei disso. Por quê, Senhor? No 4:21, diz assim: porque eu, o Senhor, endurecerei o coração do rei do Egito, para que não deixe ir o povo, para que não deixe o povo sair. Mas por que, Senhor? O Senhor manda Moisés tirar o povo de lá, ele junta o povo, anima o povo, e ele vai falar com o egípcio, fala com o faraó, e o Senhor não vai deixar, vai endurecer o coração dele para ele impedir o povo. Por quê, Senhor? Ah, evangelista Eugênio, você com as suas perguntas de novo. Porque se eu deixar que eles vão na primeira ataque que eles dão, eles não, qualquer problema que eles tiverem lá na frente, eles vão querer voltar para trás. Então eu vou fazer sinais e maravilha, fazer com que Moisés faça sinais e maravilha
diante dos olhos de todos, egípcios e israelitas, para que eles saibam que eu sou Deus, o Senhor, que estou fazendo isso. Eles vão ver os milagres que só eu posso fazer. Eles vão ver as maravilhas que só eu posso fazer. É por esse motivo que eu tenho que impedir, usar Faraó, que não deixa o povo sair, para que quando eles saírem, eles tenham fé, eles creiam na palavra da boca que sair de Moisés. Eles vão crer na palavra, na minha palavra. Então nós vemos, louvado seja Deus, Moisés chegou com a comitiva, né? Chegando lá, foram falar com o Faraó, e nós vemos no capítulo Êxodo, capítulo 5, a comitiva diante de Faraó. Então o que foi que eles fizeram? Vamos lá. Assim diz o Senhor. Isso é a comitiva ali diante de Faraó. 5, versículo 1. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. E olhando assim, Faraó tinha razão, porque ele conhecia todos os deuses do Egito, só não conhecia o Deus de Israel. Só Moisés conhecia o Deus de Israel. Nem Israel conhecia o seu Deus. Deus ainda não tinha sido apresentado a Israel. Só Moisés e Arão conhecia a Deus. Faraó estava certo. Como que eu vou deixar, Moisés? O meu povo, minha mão de obra sair para servir um Deus que eu não conheço. Não vou deixar Israel sair. Nunca ouvi a voz do Senhor, nem sei quem ele é. E tampouco deixarei Israel sair. E a minha mão de obra? E as minhas economias? Como que eu vou tocar o país? Os meus trabalhadores? E vejam, Faraó também conhecia a região. Como que você vai levar uma nação no deserto? O que eles vão comer? O que eles vão beber? No deserto não tem água. Uma nação sobrevive sem água, Moisés. Você acha que eu sou trouxa, Moisés? Querendo me enganar? Querendo tirar o meu povo, os meus funcionários de dentro do meu país? Não, Moisés. Não conheço o teu Deus e também não conheço. Nunca ouvi, não vou deixar a Israel sair. Faraó conhecia todos os deuses. Jeová não estava nessa lista de conhecimento. Então nós vemos, em certa altura, Faraó tinha razão. Como, do nada, ele ia deixar o povo embora? Ele até tinha razão. E o povo vendo isso daí, eu vou largar de ser escravo e vamos embora para a nossa terra. E vejam, foi anunciado onde a terra que ia manar leite, mel, dá para fazer suas plantações, ter a sua vida própria. E Faraó sabia que todos os países dos cananeus estavam ocupados, a terra estava ocupada, não tinha espaço na terra.
Por isso que Faraó achou que estava sendo enganado por Moisés. Bom, Israel, vamos supor, saiu. Resumindo a história. Saiu, e quando os irmãos já sabem, a dificuldade para atravessar o Mar Vermelho, as lutas, os problemas começaram a aparecer, e quando chegou do outro lado, Faraó já tinha morrido, tudo estava lá debaixo d'água, tudo já tinha acontecido. Israel começa agora indo rumo à terra prometida. E veja que no capítulo 15, 16, já começou a aparecer o problema. Já começou a aparecer, eles estavam no deserto. A comida que eles estavam trazendo acabou. A água que eles estavam levando na garrafinha também acabou. Acabou. Do outro lado, estava cheio de golfo, aonde a terra que foi invadida pelo mar, assim que a maré abaixou, ficou aquela água represada. Mas era água salgada, água saloba, a água que não dá para matar a sede. E vejo que Israel estava com sede, e não tinha água, não tinha mais comida. E Deus improvisou, começou agora a mandar o maná, o alimento, o pão que vinha do céu. E louvado seja Deus. E veja, quando Israel estava com sede, encontrou aquela água saloba, aquela água salgada, que não dava para beber. Moisés pegou uma lenha e jogou ali naquela água, e a água ficou potável, a água ficou saudável, a água ficou doce, boa para a bebida. E Deus começou a manifestar o seu milagre. Israel andando, e começou as murmurações. Será que Faraó estava certo? Será que Faraó estava certo? Vejam, quando chegou, os espias foram ver ali a terra prometida. Quando eles voltaram, porque eram escravos, eles não eram soldados. Nós vamos ter que enfrentar gigantes, vamos ser devorados. Por que, Moisés, tu tiraste-nos de lá do Egito para morrer aqui nesse deserto? E todo Israel chorou. Queriam até mesmo apedrejar a Moisés. E vejam que Josué e Caleb o reanimaram. Se nós obedecermos a Deus, Ele nos dará vitória. E nós vemos, irmãos, Israel ficou dividido e andando e rodeando a terra por causa de sua rebeldia, de sua covardia. E vejo que eles ficaram 40 anos rodeando o deserto. E quando eles estavam já quase para chegar, a murmuração crescia. Nós vemos, louvado seja Deus, no livro de Números, capítulo 21, aonde nós vamos ver o caso da serpente. No livro Números, capítulo 21, o versículo 5 e o versículo 6, mas eu quero ler para os irmãos assim. Versículo 4. 21 de Números, versículo 4. Porém, partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho
Olha, no mesmo Mar Vermelho que eles tinham acabado de passar lá, já fazia 40 anos quase. E ele rodeando ali, voltaram para o mesmo caminho, né? A rodear a terra de Edom. Edom é irmão de Jacó, tá? É a terra de Esaú ali, né? Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Por que eles se angustiaram? Porque eles estavam andando no deserto. E a água que tinha também acabou. Eles eram mantidos a comer pão, somente pão descido do céu. Era um maná que descia sobre eles. 40 anos comendo maná. Olha a murmuração dele. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha a cabeça do povo. Por que nos fizeste subir do Egito, Moisés? Por que você fez isso com nós, Moisés? Por que você nos enganou? Você e Deus nos enganaram. Chegaram com uma proposta que a terra que nós íamos manava leite e mel. E olha que 40 anos comendo pão, comendo essa comida horrível, água não tem. E eles murmuravam contra Deus. E vejamos a murmuração dele no versículo 5. Por que nos fizeste subir do Egito, Moisés? Para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma está cansada dessa comida horrível, desse pão horrível. A nossa alma está cansada. E veja quanto que eles murmuravam. Então o Senhor mandou entre o povo cobra venenosa, serpentes ardentes, e morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Vejam quanta cobra Deus colocou ali. O povo falou contra Deus e contra Moisés. E vejam, Moisés apresentou com fidelidade ao povo o grande pecado deles. Foi o poder de Deus apenas que o preservava naquele grande e terrível deserto. Era Deus que o protegia. Nós vemos, louvado seja Deus, nós vemos no versículo 6, Deus utilizou as cobras venenosas. Deus usou as cobras venenosas para punir as pessoas que, incredulidade, para punir os incrédulos. Era cobra, escorpiões. Começou a matar aquele povo, crianças, mulheres, adultos de todas as idades. Cada grito que dava daquela madrugada, eu sabia que era alguém que estava morrendo. E eles se humilharam e chegaram a Moisés e disse: Moisés, reconhecemos que pecamos contra ti e contra Deus. Ora Deus para que Ele tire essa cobra do nosso meio, para que tire essa cobra venenosa do nosso meio, esses insetos, escorpiões venenosos, para que tire do nosso meio. E Moisés orou a Deus, mas Deus não tirou. E Deus agora exigiu fé nele. Falou a Moisés: Moisés, construa uma cobra de metal e coloca numa haste bem no meio das tribos de Israel.
para que todas as tribos possam ver a cobra de metal. E quando um deles for mordido por alguma cobra ou algum inseto, eles vão ter que ter fé e olhando ele para aquela cobra de metal, eu pouparei a vida deles. Eu não permitirei que eles morram. Eles têm que ter fé que ele, levantando os olhos naquela cobra que foi levantada de metal, eles se salvarão. E vejo que assim foi feito por Israel. Nicodemos sabia dessa história, porque era um conhecedor das Escrituras. E Jesus falou tete a tete com ele. Aí ele estava entendendo quem era Jesus. E Jesus, o profeta, entendeu que no profeta de Isaías, versículo 45, capítulo 45 de Isaías, versículo 22, que diz assim: mas, glória a Jesus, versículo 40, capítulo 45 de Isaías, versículo 22. Olha o que o profeta diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, sereis salvos. E o que foi que Jesus falou? Em João, capítulo 6, versículo 37. A palavra de Deus ainda nos diz, João 6,37. Estou achando aqui, irmão, que ela diz assim: todo que o Pai me dá, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O mundo, olha o que o Satanás está fazendo com o mundo, nas igrejas. Olha a serpente venenosa esparramado nas igrejas, esparramado no mundo, na criminalidade, na prostituição, na mentira. O mundo está no maligno, o mundo está enfermo, louvado seja Deus. Mas veja o que Jesus falou para Nicodemo. Olha, Nicodemo, Isaías falou: olhai para mim. Agora, e porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, que está aqui diante de ti, Nicodemo, seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É ele que pisa na cabeça da cobra, é ele que esmaga a serpente, e é ele que vai ser levantado em uma cruz. Louvado seja Deus. E todo aquele que olha para a cruz, que olha para Cristo, não a cruz, porque a cruz também não tem poder, mas que olha para aquele que foi levantado na cruz, este se salvará. Como no deserto as almas foram salvas, porque olhar quando era picado pela cobra, quando era picado, mordido por escorpiões, e vejam, louvado seja o nome do Senhor, eles olhavam para aquela cruz de metal, para aquela cobra de metal. Não que a cobra tinha poder, não, era apenas um símbolo. Era apenas um símbolo. É assim que o Filho do Homem, é assim que o Filho de Jeová vai ser levantado para a salvação de todos os homens, mas todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus. Assim é a palavra de Deus, não é? No contexto de João 3, 14 e 15 e Números capítulo 21, versículo 4, 5 e 6. Né? Depois os irmãos lendo, com calma, os irmãos vão ver o que tinha na mente deles. Será que Faraó tinha razão? É por isso que ele não queria deixar nós aqui? Nós devíamos ter ouvido Faraó. Nós devíamos ter ouvido Faraó. Olha, onde que você vai dar água para esse povo? Em que terra que você vai morar? Mas quem estava oferecendo a terra não era Moisés. A terra, ela já tinha sido ganha. Porque Deus falou para Abraão: essa terra que você está olhando, o seu povo, depois de passar 400 anos no Egito, eu o trarei para a tua semente herdar essa terra que tu está vendo, Abraão. E Deus cumpriu a sua palavra, e Deus cumpriu a sua promessa. Mas veja, os incrédulos caíram por terra. Nenhum incrédulo entrou na glória de Deus, nenhum incrédulo entrou na terra prometida. Todos que entraram, que nasceram no deserto, aqueles que saíram do Egito, os murmuradores, morreram pelo caminho. Assim também, quando nós fazemos o apelo, quem quer Jesus, aceitar Jesus como Salvador de sua alma, vejo muitos aceitam, mas daqui a pouco eles voltam para trás. Daqui a pouco ele entra na companhia de Coré, Datã e Abirão, voltando para o Egito como covarde. Mas eles não tiveram essa oportunidade porque eles foram sepultados, a terra os dragou. Quantos crentes que naufragaram porque queriam voltar para trás. A promessa nossa é morar no céu, mas nós temos que fazer a nossa caminhada pelo deserto, pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, até aquele dia que o Senhor Salvador nos disse: não se preocupe, evangelista Eugênio, mas naquele dia, quando chegar, eu te enxugarei todas as tuas lágrimas, todas as tuas dores. Louvado seja Deus. Veja a terra que Israel entrou até hoje. Até hoje estão desfrutando da bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles creram na promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é, irmão, a palavra de Deus, que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém, Jesus.